Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 12. Livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Isaías 11, 1. Isaías 11, 1. Boa noite, Roosevelt, boa noite, Elisângela, boa noite a todos que estão na transmissão. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Isaías 11, 1. Boa noite, Margarete, Elisângela, sejam todos bem-vindos. Elisângela Brites. Glória a Deus. Isaías capítulo 11, versículo 1. Você que não tem a Bíblia pode acompanhar conosco aqui na projeção. Amém? Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pode colocar sua Bíblia no seu assento mais um minutinho. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite que eu diminua e que o Senhor cresça, que Teu Espírito Santo possa falar grandemente aos corações nesta noite, Pai. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus, e que os ouvidos e os olhos espirituais se abram nesta noite, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, seja como uma boa semente frutificando nos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. E eu vou falar de novo, tá? Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se já teve alguma área da sua vida que você deu por perdida. Alguma área da sua vida que você deixou de acreditar em recomeços de Deus. Porque começar algo na nossa vida, a gente tem um ânimo, uma expectativa, uma alegria, porque é algo fresco. Vou começar uma faculdade, vou começar uma profissão, vou começar um projeto, vou começar uma sociedade. Começar é mais tranquilo, porque você está com a expectativa zerada, a expectativa está lá em cima. Mas recomeçar é difícil. Quando você já começou uma faculdade e você viu que não era bem aquilo que você queria e você quer desistir. Quando você começou um empreendimento e você viu que não deu certo, você quer parar. Então, quando você vai recomeçar, é mais difícil, porque você já não tem aquela expectativa mais. Você já se frustrou. Eu já tentei, o casamento não deu certo, a sociedade não deu certo, aquele projeto não deu certo. E às vezes a gente não acredita. Pensa assim: Senhor, não acredito que exista um recomeço de Deus para a minha vida nessa área. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você vai sair daqui com a sua esperança renovada, em nome de Jesus. Então aqui nós falamos sobre o tronco de Jessé. Para você entender essa palavra, o que ele está dizendo aqui? Do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo. O que é esse tronco de Jessé? Aqui a Bíblia está falando em Isaías da árvore genealógica de Jesus, do parentesco de Jesus. Jesus, ele descendeu de Davi, e Jessé era pai de Davi. Então ele está falando sobre a linhagem de Davi e Jessé. Então, assim, para tentar ilustrar, para ficar um pouquinho mais simples de você entender, eu vou pedir para o pastor Anderson, para o Mateus virem aqui, para eles me ajudarem. Vem aqui, pastor Anderson, vem aqui, Mateus. Que aí eles vão me ajudar para você entender o que seria esse tronco de Jessé. Então, vamos dizer aqui, ó, os dois podem olhar para a câmera, tá? Esses homens lindos, maravilhosos. Tira o olho que esse é meu. Esse também é meu por enquanto. Ó,
aqui vamos imaginar, tá? Esse aqui é Jessé, pai de Davi. Estão comigo? Todo mundo entendendo? Vocês estão me acompanhando? Então, ó, esse é Jessé e esse é Davi. De Davi, da linhagem de Davi, vai descender Jesus. Ou seja, Jesus ele nasceu, né, concebido através do Espírito Santo, mas ele veio na família de Maria e José. José era da descendência de Davi. Só que o que acontece? Como Jessé, o pai, quando Davi assume o trono e ele é escolhido por Deus para reinar, Davi, ele comete erros, ele comete pecados, ele transgride contra o Senhor. E quando Davi ele peca, o seu filho Salomão peca e o reino se divide. Israel era um só reino com 12 tribos. Com esse pecado, no reino de Salomão eles dividem, ficam 10, Israel norte, e 2 só no sul, Judá, capital Jerusalém, Israel norte, capital Samaria. Então dividiu o reino. Então quando Davi peca, Davi transgride, é como se ele fosse destruída ali a linhagem de Jesus, porque Jesus teria que vir de Jessé Davi, de Davi Jesus. Mas em Davi o negócio desanda. Davi escolhido, Deus promete que seria da descendência dele que viria o Messias, Jesus. Só que Davi, ele peca, ele erra, ele vacila, feio. E aí as coisas começam a desandar e Israel começa a se dividir. Então aqui em Davi começa a desandar tudo. Então aparentemente havia morrido, aparentemente não havia mais esperança. Por quê? Porque Davi é como se fosse um tronco cortado, como se fosse uma árvore morta. Ou seja, se apagou a esperança, porque ali eu não tenho mais esperança. É como se Jessé olhasse e falasse assim: agora não tem mais esperança, porque depois de Davi as coisas desandou. Depois de Davi ninguém mais está na igreja, depois de Davi ninguém mais serve a Deus, depois de Davi os casamentos da família não prosperam, depois de Davi tudo desandou. É como se até Davi a coisa andasse, depois de Davi desandasse. Então o que aconteceu com o povo? Era como se a descendência de Davi fosse considerada um tronco morto, uma árvore morta. Ele não está falando de apenas uma árvore, né, que está seca. Ele está falando de um tronco que foi cortado, ou seja, a dinastia de Davi foi cortada quando o reino foi dividido. Então Israel não é mais da descendência de Davi, ele está dividido. Só que aí que vem Deus falando que eu vou trazer esperança para essa árvore que foi cortada. Amém? E por que ele diz que vai brotar um rebento? O que é um rebento? É um brotinho de uma árvore que está morta. É um renovo dizendo que ainda existe vida dessa árvore. E por que Deus não fala que vai nascer um broto de Davi? Ele fala que vai nascer um broto do tronco de Jessé, porque foi em Davi que começou a desandar. Então Deus está dizendo: de Jessé eu vou trazer um recomeço para a casa de Davi. Amém? Obrigada, viu? Aqui é como se ele dissesse: da linhagem de Davi vai existir vida, vai ter um renovo. Então ele fala assim: do tronco de Jessé. Aí eu separei uma imagem para mostrar para vocês. Apaga essa luz aqui, por favor. Anderson, pastor, apaga essa luz. Cassi, pode soltar a imagem, a primeira que eu separei, só para vocês entenderem. Do tronco aparece um tronco aí cortado. Vamos fazer os defeitos especiais. Tararã. Obrigada, Gra. Deus abençoe. Isso, está um pouquinho cortada a cabeça, né? Mas aqui, ó, ele está simbolizando como se tivesse um tronco. E esse tronco aqui foi cortado, ou seja, a dinastia de Davi foi cortada. É uma árvore que não vai mais para frente, porque a linhagem de Jesus não poderia descender da dinastia que foi quebrada em Davi. Mas aí ele está dizendo que dessa árvore cortada nasce um rebento. Está vendo que é um galinho, um renovozinho dentro do tronco? E ali simboliza como se fosse Jesus nascendo de algo que foi cortado. Amém? Obrigada. Então, o que significa isso?
que um renovo brota de uma árvore morta e caída. Então, um renovo é a esperança renascendo. Amém? Porque a palavra de Deus em Jó capítulo 14, verso 7 diz que há esperança para a árvore que, se for cortada, se renovará, e ainda que na terra se envelheça a sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará e dará frutos como planta nova. Amém? O que isso significa? Que mesmo que uma área da sua vida você tenha perdido a esperança, mesmo que uma área da sua vida você se encontre desacreditado, mesmo que ali tenha terminado, acabou, já saiu a sentença, já saiu o diagnóstico, eu já recebi um não, dali onde aparentemente havia sido cortado, Deus pode fazer renascer a esperança hoje no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus pode fazer renascer. Saiba que de uma história de dor e fracassos, de maldições familiares, Deus pode escrever uma nova história. Aleluia. De alegria e de vitória para a sua vida. De todas as guerras que você superou, Deus derramará sobre a sua vida autoridade e unção para que nas suas áreas de fracasso, lindos testemunhos sejam gerados para a glória de Deus. E sabe, às vezes as pessoas podem até fazer nascer flores dentro da gente, mas fazer reviver flores que haviam morrido, só Deus pode fazer. Ele pode fazer reviver coisas que morreram dentro de nós. Você consegue ver essa área da sua vida, essa área financeira da sua vida de fracasso prosperando? Você consegue ver? Diga amém. De uma história de família de divórcios, casamentos felizes serem formados? Você acredita? De um histórico de enfermidade em toda a sua família, essas enfermidades pararem em você? Você acredita nisso? Você pode dizer, todo mundo na minha família teve essa doença, mas vai parar em você. Porque Deus pode fazer nascer um renovo, esperança para a sua família. Davi era escolhido por Deus, mas ele fracassou no seu reinado. E sua descendência dividiu o reino. Parecia que a história tinha acabado. Era um tronco cortado, mas Deus, no seu infinito amor, diz que do tronco de Jessé, da árvore caída, derrubada, aparentemente sem vida, Ele fará brotar um renovo. E o nome desse renovo é Jesus. Jesus, Ele brota das nossas histórias de dores, de fracassos. Ele pode fazer renascer a esperança nas nossas vidas. Ei, não perca a esperança, ainda que a árvore esteja cortada e sem vida, ao cheiro das águas ela brotará, ao cheiro do Espírito Santo, ao cheiro da sua oração, ao cheiro da sua entrega, da sua renúncia, porque um fracasso não define a sua história, mas sim a sua capacidade de se reerguer em Deus. Amém? Fracasso não é você cair, mas é você se recusar a levantar. E hoje você vai se levantar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então o renovo é muito importante quando ele brota na nossa vida. Significa que Deus está trazendo esperança. Quando a gente fala de renovo, não sei se vocês já viram, mas depois eu vou compartilhar com vocês uma foto que eu tenho de uma promessa que Deus cumpriu na minha vida. Eu lembro que eu estava passando por uma provação muito grande na minha saúde. Eu fui diagnosticada, na verdade, com um problema na minha visão e estava horrível mesmo para enxergar. E a medicina disse que não tinha jeito para mim. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque ficava difícil. Nessa época eu estava à frente de uma campanha de cura, de libertação na igreja, e eu comecei a ficar muito enfraquecida, muito triste, muito preocupada. Aquilo ali estava tirando a minha paz. E eu falava, Senhor, está difícil ler a palavra, está difícil estudar. Meus olhos a minha visão começou a me incomodar muito, muito mesmo. E aí eu lembro
que eu falei com o Senhor, mas falei eu com Deus ali na minha intimidade, ninguém sabia que eu tinha falado com Deus. Eu falei: Senhor, essa prova está muito difícil para mim, eu não sei se eu vou aguentar. E eu estava à frente, né, de uma campanha, de um projeto, e eu queria sair. Eu falei para o pastor: ó, pastor, você toma a frente, porque eu não estou aguentando. É muita pressão, essa luta com o inimigo, e eu não estou me sentindo bem. Aquela enfermidade, ela me abateu completamente. E aí, ele falou: não, continua, o inimigo está tentando te intimidar. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu quero fazer uma prova contigo. Se o Senhor está comigo, e essa enfermidade vai passar, eu vou vencer essa enfermidade, eu coloco a minha esperança em Ti. Ainda que o médico tenha dito que não tem esperança na medicina, eu coloco a minha esperança em Ti. E o Senhor vai me responder, que se eu vou ser curada dessa enfermidade. Isso foi minha oração com Deus. Eu fiz igual Gideão: Senhor, o Senhor está comigo nessa guerra, então faz uma prova do novelo de lã na eira. Eu fiz como Gideão. Eu falei: Senhor, se o Senhor vai me fazer vencer essa prova, eu quero te pedir 3 coisas, 3 sinais. E eu falei para Deus: o primeiro é que eu tinha uma flor na minha casa que eu gosto muito, e ela estava morta. E as pessoas que conhecem de planta, entendem, olhavam assim: ih, Karen, essa sua planta, ela morreu, não tem mais jeito, não adianta se adubar, não adianta, está morta. Eu falei: Senhor, eu quero que aquela planta renasça. Eu falei entre eu e Deus, né? E aí, igreja, quando passou, acho que alguns dias, uns 3 dias mais ou menos, aí o Anderson falou: vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei: o que foi? Ele falou: sabe aquela plantinha que estava morta? Nasceu um renovo nela. Aí quando eu vi aquele renovo assim, eu me arrepiei, sabe? Porque foi uma coisa que eu falei, só eu e Deus. E quando eu vi aquele renovo, aquela árvore completamente seca e só aquele brotinho verde, naquele momento meu coração se encheu de esperança. A segunda coisa que eu pedi para Deus, eu lembro que alguém naquela campanha, eu queria que uma pessoa que eu não conhecesse recebesse um testemunho muito forte naquela campanha e desse o testemunho. Aí, estava encerrando a campanha, uma irmã que fez a campanha junto com a filha levantou a mão e falou assim: eu sei que você não deu oportunidade, mas eu que posso dar um testemunho? E eu falei: pode. Ela falou assim: eu estou trazendo a minha filha aqui para testemunhar. Eu comecei essa campanha, minha filha foi mandada embora, minha filha bateu o carro, deu perda total, ela foi para o hospital, a vida dela desandou assim. Eu comecei essa campanha por ela, ela saiu do hospital, ela está sem nenhuma sequela. A minha filha foi recontratada por uma outra empresa e ela está de carro zero, para a honra e glória de Jesus. E aí ela falou aquilo e eu estava chorando. E ela achava que eu estava chorando por causa do testemunho. E eu estava chorando porque Deus estava respondendo o que eu estava pedindo para Ele. E foi uma bênção. E ela trouxe a filha para testemunhar. E a terceira prova que eu pedi para Deus, né? E eu continuava com um problema na visão. Mas Deus me dando sinais de que era para eu prosseguir, que Ele ia me curar. E a terceira prova que eu pedi para Deus foi que eu ganhasse um sorteio. Porque sempre que sorteavam alguma coisa, eu sempre era que ficava de fora. O pessoal falava: mas você é muito azarada. Vamos supor assim, né? Tem 10 pessoas, tem 9 presentes. Eu era a 10ª pessoa que ia ficar sem. E sempre acontecia isso, né? Não, eu não quero que você fique fazendo Mega Sena, joguinho do tigrinho. Não faça isso, gente, tá? Isso não é de Deus, tá bom? Não vai desandar, não deturpe a minha palavra, tá bom? Mas no meu trabalho sempre tinha sorteio. Sorteio de coisas simples, assim: você vai ganhar tem uma palestra, você vai ganhar um copo, você vai ganhar um kit fitness, você vai ganhar coisas assim, simples, né? E aí eu falei para Deus, eu falei: como eu sou muito azarada, as pessoas falavam que eu era azarada, eu falei assim: eu quero ganhar no sorteio. Mas era uma coisa simples, tá? Não estou pedindo para Deus um carro, não. Mas eu falei isso para Deus, só eu e Deus. Aí quando começou a palestra, gente, diante de Deus, começou a palestra, o primeiro nome sorteado foi o meu. A hora que falou: pode vir, Karen. Nossa, pensa a vergonha que eu passei. O auditório estava cheio, minha equipe inteira estava sentada ali, começaram a gritar meu nome. Que vergonha que eu passei.
Gente, depois disso desatou o negócio. Aí fui no mercado comprar um kit lá, eu lembro que era uma ave para o Natal. A moça falou, faz a raspadinha aqui. Eu falei, que raspadinha? Não vou fazer raspadinha nada. Faz aqui rapidinho, ó. Aí, se você comprar esse frango aqui, você pega e tem direito a raspadinha. Aí eu fui lá e risquei a raspadinha. Você ganhou R$100, você ganhou não sei o quê. Gente, foi um escândalo dentro do mercado. Até o Léo, pai da Clarinha, do Davi, estava lá. Gente, a vergonha que eu passei, aquela gritaria no mercado. E a moça, vamos fazer foto para o Instagram. Eu, Senhor, eu já entendi. Gente, eu comecei a passar uma vergonha. Mas assim, eram coisas simples, né? Apesar que depois disso, gente, eu ganhei até naquela nota premiada, quando você CPF na compra, eu já ganhei nesse negócio. O azar saiu da minha vida. Aí eu participei de um culto, a pastora falou, tem 10 presentes, nós vamos sortear. Eu fui sorteada. Todo mundo, mas você tem muita sorte. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. É uma resposta de Deus na minha vida. Eu só sei que, resumindo a história, depois dessas 3 provas, eu continuei firme com aquele problema na visão, pregando a palavra e sabendo que Deus, Ele tinha me respondido que aquilo ia passar e que era para eu ser firme nas promessas dele. E para a honra e glória de Jesus, quando eu menos esperei, o problema foi embora. Amém? Eu fui completamente curada para a honra e glória de Jesus. Então o renovo é isso. É quando você não tem esperança, o médico não te dá esperança, a sua família não te dá esperança, a sua condição familiar não te dá esperança de ser uma pessoa próspera, mas em Deus você pode ter esperança, em Deus você pode confiar, porque Deus é especialista em mudar a nossa história. Amém? Só que é muito importante que você, nesse recomeço, seja direcionado por Jesus. Não adianta recomeçar usando os mesmos tijolos que fizeram você cair. Tem algumas coisas que você não deve ter mais na sua vida. Então, aqui ele disse que vai brotar um renovo da raiz de Davi. E nesse renovo iam habitar 7 manifestações do Espírito de Deus. Então não são 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, são 7 manifestações do Espírito de Deus. Esses 7 espíritos vão ser retratados também 4 vezes em Apocalipse. E ele fala o espírito do temor, do conhecimento, da inteligência, da sabedoria, do conselho. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento revelado por Deus. Às vezes você quer tomar uma decisão que parece ser excelente para a sua vida. Um dia eu e meu esposo recebemos uma proposta que era tudo que o nosso coração queria, exatamente como nós pedimos para Deus. Só que nós oramos. E quando nós oramos, Deus me deu um sonho, que eu tentava atravessar uma ponte e aquela ponte ia cair. Deus falava, não é para vocês. E aí com muita dor no coração nós dissemos não. E a pessoa que aceitou, acabou acontecendo exatamente isso com ela. Isso é o conhecimento de Deus. Isso é sabedoria, Deus te dando discernimento. Às vezes você não sabe como resolver um problema, uma situação, Deus vai te capacitar de inteligência, de sabedoria. Às vezes vem uma pessoa te pedir um conselho, à luz da palavra de Deus, você não sabe o que dizer, você vai ter o espírito do conselho sobre a sua vida. Esses 7 manifestações repousariam sobre quem? Sobre Jesus. Mas estariam disponíveis para os filhos de Deus, para quem crê na sua palavra. Então Deus é que vai te dar sabedoria. Inteligência, a palavra inteligência significa escolha, você poder ter discernimento para decidir, isso é inteligência. E nós clamamos por uma inteligência de Deus, porque as nossas amizades, as nossas alianças e as nossas decisões é que vão traçar o nosso destino, se vai ser um destino de vitória ou de derrota. E principalmente com essas manifestações do Espírito de Deus, Deus quer nos ensinar a nos relacionar. E hoje eu não vou falar aqui sobre conquistas materiais, porque Deus pode te dar uma visão sim para você prosperar no seu trabalho, na sua vida, na sua casa. Mas eu vejo que a maior dificuldade nossa, do ser humano, é se relacionar. Porque o reino de Deus não é sobre conquista. Deus, Ele deseja se relacionar conosco. A pedra da nossa coroa, ela não é feita de títulos que você conquistou aqui na terra. É feita de almas que você ganhou para Jesus. Então fala de relacionamento.
E Ele quer se relacionar conosco. Quando a gente ora, não é só porque Ele quer que você peça algo para Ele, mas que Ele quer que você se relacione com Ele. Então, quando a Bíblia ela fala dessas manifestações do Espírito de Deus, elas estavam repousadas sobre Jesus. É a plenitude do Espírito Santo. Significa dizer que não há nenhum problema humano que esteja fora do alcance das 7 virtudes do Espírito de Deus. O temor do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Fortaleza para você resistir ao dia mau, às provações, às lutas. É uma sabedoria que vem do alto. Mas e quando eu sei que uma amizade é de Deus para a minha vida? Quando eu sei que um relacionamento é de Deus para a minha vida? Quando é que eu sei? Nós precisamos do discernimento do Espírito. E o 7, ele aponta muito, não sei se vocês já viram, né? O candelabro. O símbolo da nossa igreja é um candelabro ao contrário, ele tem 7 pontas. E ele foi instituído por Deus. Então, ele significa as 7 manifestações do Espírito de Deus. Então, C, 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 G, se você colocar de ladinho assim, em pé, ele representa um candelabro, com as 7 pontinhas. Então, ele fala dessas 7 manifestações do Espírito de Deus para nos ajudar a decidir. Então, como que a gente vai saber se um relacionamento é de Deus para a gente? Não importa com quem eu me relaciono, não faz diferença, faz total diferença. Por causa de 4 amigos, um paralítico conseguiu ser curado por Jesus. Ele não tinha como andar, mas os seus 4 amigos romperam o telhado para que ele se achegasse até Jesus. Assim como amigos te levam para Jesus, amigos também te afastam de Jesus. E o ambiente importa. Eu separei até uma foto de um cesto de fruto, que aparece um fruto estragado. Quando você tem uma fruta que está estragada e você deixa ela no cesto, ela vai rapidamente estragar todas as outras, porque ela libera toxinas que vai abraçando as outras. Aqui dá para ver mais ou menos, né? Aqui tem o cesto e aí tem uma fruta estragada ali no meio, uma fruta doente. Então, se você coloca ela dentro do cesto, ela estraga todas as demais. É quando insistimos em situações, relacionamentos, amizades e projetos que não vêm de Deus para a nossa vida. Nós adoecemos. E aí o renovo não brota. Você vai continuar sendo sempre a árvore cortada. O renovo não vem. Porque ele diz que sobre esse renovo tem que repousar o Espírito Santo de Deus. Ou seja, para você recomeçar, você precisa da direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O rei Josafá, ele fez uma aliança com Acabe e ele quase morreu na guerra, por causa de uma aliança que não era para ele, por causa de uma batalha desnecessária. Então peça a Deus o espírito de sabedoria, de conhecimento. Peça para Deus. Às vezes você insiste numa amizade, num relacionamento que Deus já está falando para você. Não insiste nisso. Se afasta. Deus, Ele fala conosco. E como que eu faço para saber se um relacionamento é de Deus, se uma amizade é de Deus, se uma sociedade é de Deus, se um namoro é de Deus? O Espírito de Deus, ele vai repousar sobre você. E Ele que vai te dar discernimento. Às vezes tem coisas que os seus olhos não conseguem enxergar, mas Deus, Ele vê o mundo espiritual e Ele discerne a intenção de cada coração. Então, uma dica, quando você for fazer uma escolha de se relacionar com alguém, de se associar a alguém, uma dica muito importante para você é: pare de se apaixonar por pessoas e comece a se apaixonar por atitudes. Se para amar uma pessoa você precisa se destruir, esse relacionamento não está sendo construído por Deus. Assim, você irá perceber que muitas pessoas estão na sua vida por conveniência, por causa da sua utilidade. Quando você descobre isso, o seu mundo desaba. Por quê? Porque muitas vezes o seu amor próprio
depende do amor do outro por você. Por isso, muitas vezes, quando Deus quer trabalhar no nosso coração, Ele nos deixa sozinhos, para que você possa descobrir o amor incondicional de Deus por você e você conheça a sua identidade em Deus. Você vai aprender a diferenciar na sua vida quem é laço e quem é nó. O nó é aquilo que aperta, aquilo que embaraça, aquilo que te adoece, aquilo que não é construído por Deus. Já o laço não. O laço é aquilo que enfeita, o laço é aquilo que nos levanta, o laço são relacionamentos que são construídos por Deus para a nossa vida e com certeza vão trazer bênção para as nossas vidas. Então deixe ir quem decidiu não ficar. Algumas pessoas são tiradas das nossas vidas porque elas amam o nosso cenário de dor, mas não amam o nosso cenário de vitória. Elas querem nos ver tristes, elas se compadecem, mas elas não querem ver a nossa vitória, se incomodam com a nossa vitória. Só que independente do que fizeram com você, não deixe nada mudar a sua essência. Não deixe a maldade das pessoas mudar quem você é em Deus. Não deixe. Não deixe que a decepção tire a cor dos seus dias. Caso contrário, o ressentimento ele pode te adoecer e contaminar os seus relacionamentos, te afastar de Deus. Deixe Deus curar as suas feridas e dar sabedoria para você aprender a se relacionar com as pessoas. Não só guiado pelo coração, porque o coração é enganoso, mas que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Não tinha renovo na aliança de Acabe com Josafá. Não tinha renovo na aliança de Sansão com Dalila. Sansão já havia casado, já vinha vindo de um casamento frustrado, e ele só foi se frustrando, porque o renovo de Sansão, o recomeço de Sansão, não incluía Deus. Por isso que para o renovo acontecer, para o renovo de Davi acontecer, e partir do tronco de Jessé. Por que de Jessé? Porque foi em Davi que o erro começou. Então ele não tem que recomeçar do erro, ele recomeça lá de cima, lá de Jessé. Começa de onde você caiu, do começo, volta às primeiras obras. Então é isso que ele estava dizendo. E não importa onde você tenha caído, Deus, se você verdadeiramente se arrepender, Deus tem um recomeço para você. Então comece a ser amigo de Jesus, que não tem erro. Se você for amigo de Jesus, você não precisa se preocupar. Porque se tiver alguém andando com você que não quiser ser amigo de Jesus, ou essa pessoa vai ser amiga de Jesus, ou ela vai se afastar de você. Paulo e Barnabé, eles eram grandes amigos. E hoje eu quero falar de uma pessoa na Bíblia que ela não teve notoriedade, ela não foi protagonista da história, mas ele teve uma relevância muito importante para o Evangelho, porque ele acreditava e ele investia em pessoas. Paulo e Barnabé, eles eram grandes amigos. Então, primeiro Barnabé ele se converte, e aí depois Paulo, que antes era Saulo, ele perseguia os cristãos, ele não podia ouvir falar que era cristão, que ele mandava matar. Quando ele se converte e se torna Paulo, muda o seu nome, Neste, começa a ser chamado de Paulo. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas ficam com medo dele. Pensam assim, esse cara está fingindo que é cristão, e quando ele vira os cristãos reunidos, ele vai mandar matar todo mundo, esse cara é um espião. Então ninguém acreditava na conversão de Paulo. Mas Barnabé, ele confiou na conversão de Paulo. Barnabé, ele tinha certeza, não, esse homem está convertido. E aí o que ele fez? Ele ajudou Paulo a ingressar na igreja.
porque as pessoas morriam de medo dele. Pensa, um bandido que mata todo mundo. Imagina um serial killer aqui na igreja, todo mundo com medo dele. Era exatamente, Paulo matava todo mundo que era cristão. Então ninguém tinha confiança na conversão de Paulo. Só que Barnabé, ele sabia que ele verdadeiramente tinha tido encontro com Jesus e ele tinha sido transformado. E o que Barnabé faz? Barnabé, ele ajuda Paulo. Isso está no livro de Atos, capítulo 9. Barnabé, ele leva Paulo para ser aceito pela igreja, pelos outros apóstolos, porque ninguém acreditava na conversão de Paulo. E Atos 11 vai dizer que Barnabé, ele é enviado pelos apóstolos até a igreja de Antioquia para saber o que está acontecendo. E aí ele se lembra do Saulo, que agora é Paulo. E Paulo estava lá em Tarso, um lugar chamado Tarso. E como Barnabé, ele quer ajudar Paulo a ingressar na igreja, o que ele faz? Ele volta para buscar Paulo lá em Tarso. Então, só para vocês terem uma ideia, a trajetória de navio, o tempo necessário de Antioquia até Tarso era aproximadamente 3 meses. 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Ou seja, ele gasta 6 meses para buscar um amigo. Isso fala muito sobre reino, sobre relacionamento, sobre o preço que nós pagamos pela vida das pessoas. Quando nós oramos pelas pessoas, quando nós nos compadecemos das pessoas, quando as nossas orações não se resumem só a nós, mas a quem está do nosso lado também. Então precisava acreditar muito para gastar 6 meses para buscar uma pessoa. E Barnabé, ele era líder da igreja de Antioquia. Ele coloca Paulo para ser líder junto com ele, porque ele viu o potencial de Deus na vida de Paulo. Barnabé é o tipo de pessoa que ama ver o outro se levantar, que ama ver o outro crescer, que ama ver o outro ser abençoado por Deus. E isso é raro, é uma característica rara, porque tem gente que fica feliz se você disser para ela assim: ó, meu tênis rasgou. Puxa, que chato, né? Mas se você disser para ela: ó, eu tô aqui, comprei um Nike novo. Diga: ó, fala um tênis mais caro aí. Cadê o pessoal da Alphaville que é rico? Hã? Um Aces? Então, aí você tá lá com a sua imitação, né? E aí o seu amigo chega lá com aquele tênis, e é seu amigo. Aí você, né, você está tão feliz com aquele tênis novo, que aí você nem fala, você fica, né, se movimentando bastante para ver se a pessoa percebe que você está de sapato novo. E tem gente que gosta de sapato dessa cor aqui, é ou não é verdade? Só porque ele não veio hoje no culto eu vou falar dele. Tem um irmão aqui que anda só com tênis dessa cor, né? Vocês sabem de que eu estou falando, né? É daí para mais, é só tênis ligado. Falar, irmão, vocês estão sentindo falta do Marcos e da Bia? Sim, gente, o Israel nasceu ontem, coisa mais linda. Era para o dia 1º, nasceu de parto normal, coisa mais linda. Só que eles estão lá no hospital porque ele tem que tomar as vacinas, tudo certinho, né? Mas Israel nasceu, é a coisa mais linda. Em breve vocês vão conhecê-lo. Graças a Deus correu tudo bem no parto da Bia. Nós estamos já com saudades deles. E aí você fala lá pro seu amigo: olha aqui, né? Nem fala, né? Já senta, dá aquela cruzada na perna, né? Para ver se ele dá uma olhada. Aí você vai falar para um amigo que não é Barnabé. O que ele vai falar? E aí, gostou do meu tênis novo? Tênis podre. Nossa, essa marca aí é a pior que tem. Ah, eu tenho 5 desse lá em casa. Grande coisa. Não tem gente que é assim? Que estraga a sua felicidade? Que tudo que você vai contar para ele, o dele é melhor? Você está todo feliz lá com o seu carrinho simples. Ah, mas o meu custa 5 vezes o seu, nem encosta no meu. Poxa, mas é a minha conquista. E ai de você se conquistar mais do que ele. Como o pastor disse domingo, né? A pessoa quer te ver bem, mas nunca melhor que ela. O seu amigo, ele vai ficar feliz quando você estiver melhor que ele.
E Barnabé, ele era esse tipo de amigo, que vai lá buscar Paulo, que ninguém queria buscar. É aquela pessoa que ama aquele que ninguém quer amar. E não só ama, mas ele paga o preço pela amizade. Vou lá 3 meses, ida 3 meses, volta. Valorize quem paga preço de oração por você. Valorize quem leva Jesus para a sua vida, porque ele viu o potencial em Paulo. E aí ele está investindo no futuro da igreja. Só que em Atos 15:36 teve um fight entre Paulo e Barnabé. Eles brigam tão feio, que eles tiveram que se separar. Por que eles brigaram? Porque Barnabé, ele tinha um primo, João Marcos. Quem que é esse João Marcos? Quem que lembra da pregação sobre a Rode? Diga amém. O pastor falou domingo também. Onde que o pessoal estava orando? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos já era convertido antes de Paulo. E João Marcos era primo de Barnabé. Diz primo, sobrinho. Não tem um consenso sobre isso, mas ele é parente de Barnabé. E aí, eles vão fazer uma viagem missionária. Barnabé quer levar João Marcos, Paulo não quer levar João Marcos. Por que Paulo não quer levar João Marcos? Porque em outra viagem missionária, João Marcos picou a mula. João Marcos vazou, desistiu no meio do caminho, desertou, abandonou a missão. E aí Barnabé fala, agora nessa nova missão, vamos dar uma chance para o João Marcos. Paulo diz negativo. Ele já desertou uma vez, esse cara não é de confiança, né? Olha aí, já desistiu no meio do caminho. Olha, Paulo bate o pé, eu não quero João Marcos. Barnabé bate o pé, eu quero João Marcos. E agora? Você já viu aquela pessoa que se você pisar na bola com ela, acabou para sempre? Você conhece alguém assim? Diga misericórdia. Se você falhar com ela, ela vai te lembrar a vida inteira. Acabou, morreu, bloqueei do Instagram, nunca mais fala comigo. A pessoa não dá nem chance de você se explicar. Quem conhece gente assim? Quem é assim? Olha o silêncio da morte. Não aponta ninguém dentro da igreja, hein? E quem conhece aquela pessoa que é o tapetão? Aquela pessoa que todo mundo pisa, a pessoa nunca se posiciona na vida. Diga misericórdia. A pessoa pronta a vida inteira, ele a vida inteira tá do mesmo jeito. É o tapetão, todo mundo pisa. Ele gosta daquela... Tinha uma música aí do mundo, vocês devem saber. Não precisa ficar bravo, ficar preocupado, que eu não vou brigar com vocês. Mas não tinha uma música que falava assim: você não vale nada, mas eu gosto de você? Não tem uma música assim? É o tapetão. Pode brigar, pode. Tá namorando? Namorado deu só um tapinha na minha cara. Agora tá batendo menos. Então a pessoa é um tapetão. A pessoa pode fazer o que quiser com ela, que ela não se posiciona. As pessoas só vão aprender a te respeitar quando você aprender a impor limites. A gente tem que, para a gente amar o próximo como a si mesmo. Você não se ama? Então a gente precisa ser curado aí. Só que aqui tem 2 extremos. Por quê? A gente não sabe por que Paulo ele não quer João Marcos. Por razões pessoais, eu entendo a preocupação de Paulo, porque ir para uma viagem missionária, se você tem um cara que está em cima do muro, esse cara ele pode ser espião, porque naquela época eles perseguiam, matavam os cristãos. Então, se tivesse alguém em cima do muro, ele chegava nesse cara e esse cara entregava. Então falava, esse cara aí não está muito firme, não está pronto, não está preparado, eu não quero. Só que Barnabé ele insiste. E aí que acontece uma briga feia entre Paulo e Barnabé. Barnabé fala, eu vou ficar com João Marcos. Eles vão para um lado, Paulo se junta com Silas e vai para outro lugar. Ali eles se separam. Barnabé volta para Chipre, levando João Marcos, e Paulo leva outro companheiro para sua viagem, o Silas. Às vezes, alguns amigos podem andar com você por determinado tempo.
Amigos de verdade também podem discordar a respeito de algum assunto e está tudo bem. E às vezes aquela pessoa foi relevante para a sua vida por um determinado tempo. Mas às vezes é igual uma estação de trem. Você vai descer nessa estação e a outra pessoa vai para uma outra estação. Isso não quer dizer que você nunca mais vai se relacionar com a pessoa. Mas aqui eles discordaram. Só que Barnabé, quando ele leva João Marcos, ele está investindo no futuro de João Marcos, acreditando que João Marcos poderia superar os fracassos, porque ele fracassou na primeira missão, ele não deu conta do recado, como a gente diz por aí. Só que Barnabé acredita que João Marcos, ele pode sim dar frutos. Paulo já não tem esperança. Só que o mesmo Barnabé foi o que acreditou em Paulo. Então Barnabé, hoje para a nossa vida representa quem? Jesus, porque Jesus ele acredita em nós, ainda que ninguém acredita, ele acredita no nosso recomeço, ele acredita se verdadeiramente houver arrependimento. Uma segunda chance pode transformar a vida das pessoas, e aí Deus usa Barnabé, que o nome significa filho da consolação. Barnabé, ele pensou, eu não vou deixar João Marcos sozinho, eu quero que ele venha conosco na missão, eu não quero deixar ele de fora. Então Barnabé, ele abre mão, e a partir desse momento você não vai ouvir falar mais ali de Barnabé no livro de Atos. Ele não está no protagonismo da história, o evangelho prossegue sendo relatado com Paulo. Mas Barnabé, ele faz algo muito importante, ele recua para que outra pessoa possa avançar. E às vezes a gente precisa espiritualmente orar, pagar preço de oração e buscar por vidas que Deus escolheu. Ter paciência, ensinar com aqueles que são mais fracos. Então, João Marcos, ele foi rejeitado por Paulo, porque ele errou. E é difícil a gente caminhar com esse peso. Essa pessoa aqui nunca mais entra no grupo, porque ela mentiu uma vez, ela não merece uma segunda chance. Ela fracassou uma vez, ela não merece uma segunda chance. E aí, às vezes você se coloca no lugar da pessoa que vacilou, porque todo mundo aqui já deu uma vacilada na vida. Não tem ninguém perfeito. Verdade, né, Cassia? Não aponte dedos aqui na igreja, Cassiana. E você imagina para João Marcos, deve ser difícil, né? Você ser sentenciado por um erro. Já fez errado uma vez, já não deu certo uma vez, já vacilou uma vez. E é difícil lidar com essa rejeição, porque Paulo não quis João Marcos na missão. Mas João Marcos queria ir. Então, não deixe que a rejeição por parte das pessoas que você considera te façam desacreditar dos sonhos de Deus para a sua vida. Que a rejeição te faça encontrar o amor que mora no abraço de Deus. Mesmo que você tenha falhado, mesmo que ninguém acredite em você, Deus acredita em você. Barnabé, ele queria levar João Marcos para a viagem missionária. Mas Paulo não queria, porque João Marcos havia falhado uma vez. Paulo se separa de Barnabé por causa disso. Mas Barnabé, ele não desiste de João Marcos, assim como Deus não desiste de você. Quando todos quiseram soltar a sua mão, Jesus foi aquele que ficou. Barnabé segue ensinando João Marcos a se tornar um grande discípulo. Barnabé era um grande amigo de Paulo, mas ali ele paga o preço de se separar de Paulo para poder levantar João Marcos. Deus quer te ensinar hoje que você não precisa viver dependendo da aprovação de Paulo, dependendo da validação das pessoas para acreditar naquilo que Deus depositou na sua vida. Você precisa depender da aprovação de Deus e não das pessoas. A história de Marcos, de João Marcos, não termina com a rejeição de Paulo.
ela termina com João Marcos amadurecendo, a ponto de Paulo reconhecer o grande valor de João Marcos. Um ministério que começa fracassado, termina vitorioso e honrado, porque Barnabé acreditou em João Marcos. Às vezes, Deus deixa um Barnabé ao seu lado, é ou não é? Olha para esse Barnabézinho que está do seu lado aí, com essa coisa linda de Jesus. É um Barnabé na sua vida, que insistiu com você, esse crente chato aí, né? É um Barnabé na sua vida. Valorize os Barnabés na sua vida, aqueles que acreditam em você. Ninguém acredita em mim, mas saiba que Jesus acredita em você. Ele te basta. Então estabeleça um relacionamento profundo com Jesus. E aquele que era inútil, depois Paulo diz: traga João Marcos para ficar perto de mim, porque ele é muito útil para o meu ministério. Ou seja, aquele que era inútil passa a ser considerado útil. E aí Barnabé ele prossegue ensinando João Marcos. Barnabé ele prossegue discipulando João Marcos. Mas Paulo não, porque ele fracassou, ele acredita que ele não pode prosseguir, ele não vai continuar. Mas aí vem Barnabé e insiste em continuar discipulando. E aí João Marcos, ele começa a amadurecer. E aí o nome dele, Paulo reconhece e pede para que Marcos, ou João Marcos, venha estar com ele no final da sua carreira. Este João Marcos foi o que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Esse João Marcos, seu nome aparece nas epístolas de Paulo, que se refere a ele como um dos colaboradores que enviavam saudações de Roma. E ele acaba ganhando uma grande consideração de Paulo. Isso está em 2 Timóteo 4:11. Em seguida, Marcos, ele começa a trabalhar com Pedro durante um tempo e faz uma amizade bem íntima com Pedro, auxiliando como intérprete e secretário. Pedro passa a amar tanto João Marcos que chama ele de filho em 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Nesse período foi que João Marcos começou a escrever o Evangelho. Ele estava na companhia de Pedro. Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus. Marcos não conheceu Jesus. O segundo livro da Bíblia, do Evangelho, no Novo Testamento, Marcos, foi escrito por Marcos através dos relatos de Pedro sobre Jesus. Então alguma coisa aconteceu na vida de João Marcos. Alguma coisa aconteceu que fez com que Paulo reconhecesse que Deus era na vida dele. E o que aconteceu? A transformação de Marcos, ou de João Marcos, é um testemunho do poder da segunda chance de Deus nas nossas vidas. A importância da gente acreditar no potencial das pessoas. Quando o renovo brota do tronco de Jessé, uma nova história começa. E Barnabé acreditou que João Marcos tinha potencial. E que apesar dele ter errado, dele ter falhado, apesar dele ter fracassado, ele podia ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Então Barnabé ele sai do protagonismo do livro de Atos e passa a cuidar de João Marcos, passa a ensinar João Marcos, assim como ele voltou e gastou 6 meses para fazer Paulo se levantar e ser aceito na igreja. Ele cuida de João Marcos com amor de cristão. Ele cuida, ele não se importa de retroceder, ele não se importa de perder o protagonismo, ele não se acha grande demais para estar com alguém pequeno. E ele ensina, ele discipula, ele investe
E aí João Marcos vai se tornar o autor do segundo evangelho do Novo Testamento. João Marcos vai se tornar uma pérola nas mãos do Senhor, um vaso escolhido que levantou também outras igrejas ao lado de Pedro. João Marcos se torna um grande discípulo do Senhor. A história dele não acaba ali. E quando Paulo está na prisão, ali nos seus momentos difíceis, ele diz assim: vai buscar João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. E ali na prisão, João Marcos está ao lado de Paulo, superando as mágoas daquele que um dia o havia rejeitado. Paulo estava errado. Talvez a sua mãe esteja errada, os seus amigos estejam errados, achando que você nunca vai dar em nada. As pessoas podem estar erradas ao seu respeito, mas Deus não. E o nosso Jesus, que é como Barnabé na nossa vida, Ele nos ama e Ele acredita em nós. A história de João Marcos vem mostrar que mesmo que você tenha tropeçado, não significa que você vai tropeçar sempre. Mesmo que você tenha vacilado, não significa que você vai vacilar sempre. Significa que uma segunda chance na nossa vida pode ter um poder grandioso. Eu não estou falando de pessoas que não se arrependem e vivem cometendo os mesmos erros, não. Eu estou falando de uma pessoa que aprendeu com os seus erros, que um dia desistiu da caminhada com Cristo. Sabe Deus por qual motivo, mas reconheceu que Cristo era o único caminho e decidiu voltar. E quando ele decidiu voltar, Paulo não estava com a porta aberta, mas Deus estava e usou Barnabé para que João Marcos recomeçasse. Então isso vem trazer para nós hoje o renovo de Deus, que da árvore cortada de Jessé, da raiz de Davi, aquela árvore que está cortada, a dinastia acabou, o reinado de Davi acabou, não, voltou, Deus volta lá em Jessé. De Jessé eu farei brotar um renovo, uma esperança. E esse renovo se chama Jesus. Jesus descendeu da linhagem fracassada de Davi. Jesus é a raiz de Davi, é descendência de Jessé. E sobre ele repousarão as 7 manifestações do Espírito de Deus: conhecimento, conselho, sabedoria, temor do Senhor, fortaleza. É a fortaleza de Deus que repousa sobre nós. É a fortaleza de Deus que não deixou João Marcos desistir, apesar da rejeição de Paulo. Você não tem que viver baseado na aprovação das pessoas, e sim na aprovação de Deus. As pessoas vão te rejeitar, Cristo também foi rejeitado. Importa é que Cristo te ame, importa é que Ele acredite em você. Você vai aprender a depender do amor de Deus para se relacionar e a ter visão de águia como Barnabé. Talvez é porque algumas bíblias de estudo vão falar: mas o propósito de Deus era com Barnabé e Paulo, não era com João Marcos. Mas quando você vê quem João Marcos se tornou, você entende tudo. Porque mesmo dessa separação, que deve ter sido dolorosa para 2 amigos, Deus continuou levantando propósitos. Paulo continuou levando o evangelho para todos os cantos. João Marcos e Barnabé também. Paulo fala de Barnabé com muito amor, com muito carinho, porque ele foi uma semente grandiosa do evangelho. Só que muitas vezes as grandiosas sementes não estão no protagonismo. Às vezes elas estão limpando o banheiro da igreja. Às vezes elas estão colocando o cafezinho, a balinha para você tomar. Mas Deus sabe de cada depósito que cada um tem com Ele. Ser usado por Deus não significa você ter um púlpito com uma igreja cheia. Ser usado por Deus fala de relacionamentos. O grande campo missionário é a sua casa. Barnabé, ele deixou ali o protagonismo para estar nos bastidores, levantando quem precisa. O evangelho fala de relacionamento. O evangelho fala de compaixão. O evangelho fala de amor.
O Evangelho fala muitas vezes de ser como aquele samaritano que para ajudar aquele que precisa. O religioso disse: não, eu preciso cumprir minhas obrigações religiosas. Mas o samaritano não. Ele reconheceu quem precisava de ajuda. E Barnabé é uma dessas pessoas. Barnabé, ele conseguia enxergar as pessoas. E talvez o seu ministério você nunca utilize um microfone para pregar. Talvez você nunca pregue para um número grande de pessoas. Mas o que importa, se você ser Barnabé na vida de alguém, isso importa para Deus. E eu volto a repetir, a nossa coroa não é feita dos nossos títulos. A sua coroa está aqui, olha, grande advogado, grande médico, juiz. Você teve títulos na terra. A sua coroa é a mais bonita. A coroa é para o pastor que liderou o maior número de pessoas, para a igreja com o maior número de pessoas, não. A coroa, às vezes, mais bonita, vai ser daquele irmãozinho que ninguém nem sabe o nome, mas que através dele, muitas almas se renderam a Jesus. Por isso que a cura de Deus, esse espírito de sabedoria, de conselho, é para você ter sensibilidade ao Espírito Santo, de saber a hora de deixar partir e saber a hora de investir em quem Deus quer que você invista. Porque nós podemos estar perto de pessoas extraordinárias e estabelecer relacionamentos rasos. Estabeleça relacionamentos profundos com pessoas extraordinárias. Barnabé era uma pessoa extraordinária. E ele estabeleceu um relacionamento profundo com João Marcos. E que bom que João Marcos reconheceu isso. E que você reconheça os Barnabés que passarão na sua vida. Não deixe eles passarem em branco. Sugue, desfrute do conhecimento. E assim nascem grandes amizades. A força de uma verdadeira amizade nasce da oração. Ser amigo apenas do outro por afinidade é uma ligação humana. É uma afinidade de alma. Mas quando um amigo intercede pelo outro, eles estão unidos pelo Espírito. É diferente. Existem os amigos de festa, os amigos só para o passeio, como os jovens dizem, os amigos do rolê. Mas existem os amigos da dor, e eles são raros. E a crise vai selecioná-los na sua vida. A solidão vem para nos ensinar. Alguns dizem que tem compaixão de você no seu fracasso, mas na verdade não se movimentam para tirar dele. Os verdadeiros amigos nos amam no dia mau, tentam nos resgatar dele. Assim como Onesífero foi para Paulo. Paulo disse assim: esse homem é o meu grande amigo, porque ele me abençoou, ele me deu ânimo, e ele não se envergonhou das minhas cadeias. Ele amou Paulo no seu fracasso. E o verdadeiro amigo, ele paga o preço pela sua amizade. O verdadeiro amigo sabe ser recíproco. Não é só aquele que recebe, mas aquele que sabe ser amigo também quando você precisa. Que Jesus, o verdadeiro amigo, o renovo, esteja presente na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua escolha, com quem você vai dividir a sua vida. Assim, estará sobre os seus relacionamentos o espírito de conhecimento, sabedoria e conselho para decidir, de temor do Senhor, para que juntos vocês possam trilhar o caminho da fé,
de fortaleza para enfrentar os dias maus. Os amigos levantados por Deus são como intercessores. A palavra de Deus fala de 3 amigos que seguiram juntos até o fim: Ananias, Misael e Azarias. 3 amigos que, por não negarem a sua fé, foram lançados na fornalha ardente. Eles eram amigos de Deus. Eles se recusaram a adorar outros deuses. Eles se recusaram a negar a sua fé. Eles pagaram o preço para servir a Deus. E nós precisamos pagar o preço para que Deus nos chame de amigos, para que você não seja apenas multidão interessada nos milagres de Jesus, mas que você seja discípulo e amigo de Deus, que paga o preço por essa amizade. Se essa amizade com Deus vai nos lançar na cova, vai nos lançar na fornalha ardente, nós iremos para a fornalha. E Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente, e o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E quanto mais a fornalha aquecia, no meio do fogo, eles não se queimaram, porque no meio do fogo, Daniel 3:23, eles lançaram 3 homens, mas eis que ali na fornalha não haviam apenas 3. Eles disseram: existe um 4º homem na fornalha, passeando no meio do fogo, e a sua face parece como a face dos anjos. Por isso eles não se queimaram, porque Jesus estava com eles no meio da fornalha, assim como Jesus está com você. Se servir a Deus, se escolher o caminho de Cristo, vai te colocar na fornalha, na provação. Não recue. Pague o preço pelo Evangelho. Pague o preço para servir a Deus. E saiba que se você for lançado na fornalha, o 4º homem estará com você. Porque Jesus não abandona os seus amigos. E nenhum fio de cabelo sequer foi tocado. Aqueles homens saíram de lá e foram honrados por Deus. Foram honrados por Daniel, que se lembrou deles. Eles se uniram na sua adolescência e foram fiéis a Deus até o fim. Que Deus nos dê amigos assim, cheios da presença dEle. E hoje Deus te trouxe aqui para te dar um recomeço, para dizer que dessa árvore cortada, derrubada, pode nascer um renovo de Deus. Mas para que nasça o renovo de Deus, Jesus precisa nascer. O conhecimento, a sabedoria, a busca. Para que nasça o renovo de Deus, você precisa andar na direção do Pai. Para que nasça o renovo de Deus, você precisa ter sabedoria nos seus relacionamentos. E é para isso que Deus vai te dar sabedoria, fortaleza para suportar as lutas da sua casa. Se coloque em pé, você que pode. Os levantes, os desafios. Deus vai te dar sabedoria para se relacionar, trazer um renovo sobre a sua vida, para que você tenha discernimento. Senhor, eu preciso que hoje o renovo brote na minha vida. Mas para o renovo brotar na sua vida, você precisa caminhar na direção de Deus. E que nesta noite repouse sobre nós, igreja do Senhor, o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Porque quem teme, obedece a palavra. Que sobre nós repouse o espírito de conselho, de fortaleza, para resistir à espera pelo nosso milagre. Que sobre nós repouse o espírito de entendimento, de saber quando nós temos um Barnabé do nosso lado
e saber quando Deus colocar um João Marcos na sua vida, que esse amor esteja na sua vida e que você não desista porque a árvore foi cortada. Hoje Deus quer trazer um renovo sobre você. Hoje Deus quer trazer um renovo sobre a sua casa. Hoje você pode estar dizendo: Senhor, às vezes essas lutas querem me fazer desistir, mas vai brotar um renovo de Deus. Vai brotar um renovo de Deus. Eu sei já aqui que você tem dito para Deus que você está muito cansado. Mas Deus mostrou para mim um renovo brotando na sua vida. Porque a sua vida, ela está recomeçando, mas de uma forma diferente. A sua vida está recomeçando na direção de Deus. E creia nesse poder restaurador de Jesus sobre a sua vida. Nesse Deus que perdoa, nesse Deus que nos restaura, nesse Deus que nos lava, nesse Deus que nos purifica. E que nesta noite você receba esse renovo de Deus sobre a sua vida. Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. A sua igreja, Senhor, diante de Ti. E que sobre as árvores cortadas aqui, sobre os sonhos e projetos cortados aqui, Jesus, que venha nascer o renovo de Davi. Que venha nascer o renovo da Tua presença, Deus. Que venha renascer a esperança nas Tuas promessas. Não, não está cortado. Não, não está cortado. Olívia, você que está me assistindo, não, não está cortado. Acredite no renovo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre o seu caminhar. E nessa noite o Espírito Santo reveste a sua vida, reveste o seu coração. Receba, porque fiel é quem te entregou a promessa. Oh Deus, que nesta noite o Teu amor abrace cada um aqui. E se você tem achado que não pode conseguir por causa de palavras de maldição que lançaram na sua vida, porque as pessoas na família não acreditam em você, ou por causa de alguma rejeição que você sofreu, saiba que não é isso que vai definir a sua história. O que vai definir a sua história é sua amizade com Jesus. Não é o seu relacionamento de alguém que só pede, mas é amizade com Jesus, de estar com Ele no palácio, de estar com Ele na fornalha, de estar com Ele em todos os momentos. Saiba que o Senhor nunca te abandonou, e hoje Ele renova essa esperança em você. Aleluia. Jesus, toma cada vida aqui. Toma cada um que está nos assistindo. Toma cada coração que está aqui. E hoje Deus te fala: não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Onde eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao Teu lado um melhor lugar. Me lembro que Tua mão, Senhor,
és o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não nos deixou desistir, Pai. Porque o Senhor segurou nas nossas mãos. Porque o Senhor foi abrigo na tempestade. Porque o Senhor nos levantou e nos encorajou a prosseguir. Obrigada, Jesus. Deus, toma cada vida aqui, Deus. Aqueles, Senhor, que estavam desanimados, aqueles que hoje pensaram em desistir, Senhor, aquele que estava com o coração desfalecido quando entrou aqui, que o Senhor traga renovo, traga esperança. Oh Deus, nós precisamos desse amor sobre as nossas vidas. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por cuidar de mim. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te agradeço por não desistir de mim. E eu quero que a partir de agora a minha vida receba o teu renovo, que a minha vida seja direcionada por ti, que a minha vida tenha um novo direcionamento e que sobre mim esteja o espírito de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, de conselho, de temor do Senhor e de fortaleza. Que essa presença repouse sobre a sua vida, que essa presença repouse sobre o seu caminhar, Deus. Oh, aleluia. Diga para Ele que você rende a sua gratidão para Ele.